palavra que eu vou, meu Deus, a palavra que eu vou falar é tão óbvia, tão clara, é tão quase que básica demais, mas que pode virar muito demais no poder do Espírito Santo. Eu vou apenas ministrar, a palavra não é ministrar, eu vou meditar junto com vocês. Eu vou ler a palavra junto com vocês. Ler a Bíblia é importante, mas meditar sobre a Bíblia é vital. Josué 1, medita na Bíblia dia e noite. Oséias, o meu povo está sendo simplesmente destruído, aniquilado. Por quê? Porque simplesmente não medita na minha palavra, não conhece a minha palavra. Então, essa noite eu queria não ministrar, mas meditar junto com você. Então, para isso, eu preciso que você esteja aqui presente, participando, não apenas recebendo, mas também participando. E o resto é com o Espírito Santo de Deus, amém? Eu vou apenas começar uma meditação. O resto, quem vai fazer daqui por diante é o Espírito Santo em cada coração que está aqui presente. O Espírito Santo vai renovar, o Espírito Santo vai te reposicionar, o Espírito Santo vai te chaculejar para você se reposicionar diante da vida, diante dos problemas, diante do passado, presente e futuro, amém? Espírito Santo, estamos aqui na tua presença, sim. O tempo é curto, mas a tua palavra é eterna, o teu mover é tão grande, tão rápido, tão ágil, tão transformador. Eu te peço, fala conosco essa noite, Senhor, movimenta, abre os céus, faz milagres aqui essa noite, é o que eu peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Move, Espírito Santo, move. Acho que nós podíamos começar, qualquer palavra, nós podemos começar com a grande declaração, a maior declaração que uma pessoa pode falar em toda a sua vida. E ela é 4 palavrinhas apenas. Eu sou de Jesus. Você pode falar isso com convicção? Eu sou de Jesus. Isso muda tudo. Isso transforma tudo. Eu gostaria, então, em cima dessa declaração, meditar junto com vocês. Meditar ler a Bíblia. Não ler a Bíblia, olha só, já eu me pegando na palavra. Sim, ler, mas ler não corrido, ler palavra a palavra, ler versículo a versículo, garimpando com o poder do Espírito Santo, novas revelações, nova ministração do Espírito Santo sobre o seu coração. Amém? E eu gostaria então de meditar, o que não foi nem eu que chamei, foi a Cláudia até que deu esse nome, chama-se modo raízes profundas, é quando a sua raiz vai aprofundando sobre as verdades de Deus, sobre a verdade do Espírito Santo. E eu gostaria de meditar sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é fantástico. O livro de Salmos é uma oração. Muitas daquelas lá são orações cantadas, eram músicas, orações que se transformaram em música. A melodia, claro, se perdeu ao longo da história, mas a letra permaneceu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a vida te bater forte, sabe aquelas pancadas que a gente leva na vida, que a gente fica quase que como meio desorientado? Leia Salmos, vamos dizer assim, do versículo 19, 20 até o 30. Fique ali, leia hoje, leia amanhã, leia depois da manhã, leia. Habite, como fala aquele pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, habite nesse salmo, não vai para outro, só isso, do 19, 20 até o 30, fique lendo, relendo, leia de novo, deixa a palavra entrar, deixa a palavra transformar. Claro, se quiser pode dar uma fugidinha para o Salmo 86, Salmo 91, mas fique em torno disso. Amém? Fique esse conselho aqui para você. Claro, conforme as coisas vão se aprofundando, conforme você vai se aprumando na vida, aí você vai ler lá Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, vai ler Jeremias 32, o campo de Anatote, as palavras
as palavras, as parábolas. Mas voltando aqui ao Salmo. Salmo é um negócio interessante. Eu acho que, mais do que nunca, o livro de Salmos, a gente pode ver isso de forma muito clara, muito contundente, muito assim, a flor da pele. Salmos, como eu falei aqui, é uma oração. Você concorda? Sim ou não? Salmo é você falando com Deus. E é, ao mesmo tempo, Deus falando com você. Ele é os dois em um. É você lendo, falando com Deus, e ao mesmo tempo é Deus falando com você enquanto você fala com Ele. Entendeu o que eu estou falando, não? O livro de Salmos é um negócio muito forte. O livro de Salmos é aquele: vinde a mim, todos vocês estáis cansados e sobrecarregados. Pois bem, o livro de Salmos é aquele que vem carregado e sobrecarregado e descarrega tudo no altar e na presença de Deus. Livro de Salmos. Então, em cima disso, eu gostaria de ler o livro de Salmos, Salmo 27. Salmo 27. Salmos, a maioria deles foram escritas pelo salmista Davi. Quero pedir para botar aqui Salmo 27 na NAA. Eu não vou ministrar, vamos ler juntos. Vamos meditar juntos. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Isso que eu estou fazendo aqui é também para você fazer sozinho na sua casa. Você fazer sozinho durante a semana. Eu vou dar o que eu entendo, mas com certeza absoluta, e quando nós estamos lendo aqui, quando nós estamos falando, ou mesmo no decorrer dessa semana, se você for ler versículo a versículo, palavra a palavra, garimpando a ministração do Espírito Santo sobre você, você vai ver outras coisas, você vai mais fundo ainda, as suas raízes vão mais fundo do Espírito Santo ainda. Isso é que chama-se palavra viva. Acho que aqui fica melhor, não fico de costas, mas é hábito. Salmo 27, versículo... Pode botar o versículo 1, vamos começar do iniciozinho. 1. Salmo 27, versículo 1. Olha para quem é dirigido esse salmo. Para aqueles que chamam de o Senhor. Para aqueles que chamam Deus de o Senhor. É para esse público. É para esse público que elege Deus como o seu soberano, para que elege Deus como o seu rei, para aqueles que elegem, chamam de Deus, designam Deus como seu pastor, como seu Senhor absoluto de tudo e de todos que te pertence, como Senhor do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Esse salmo é dirigido para todos aqueles que chamam Deus de o Senhor. Não é apenas Deus, mas é Senhor, é soberano, é dono da minha vida. Esse é o Senhor. E depois o Salmo fala também que Ele é. Olha que palavra, um é com acentozinho. Ele é. Não é o Senhor pode ser. Não é o Senhor, quem sabe um dia será. Não é o Senhor foi. Não é o Senhor deixou de ser. Não é. Ele é. Ele é a minha, não é da minha família, não é da minha geração, não é da minha igreja, não é dos meus pais. Ele é meu, é minha, é fórum íntimo. Ele é meu, eu elegi. Ele é minha luz. Ah, luz, 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 luz. Só quem não enxergou sabe o poder da luz. Só aquele que andou pelo vale da sombra e da morte, da escuridão, do cheiro de morte, sabe o que é luz. Luz é segurança, sim ou não? Luz é paz. Luz é caminho. Luz é direção. Luz é descanso. Luz. Gênesis 1. E o mundo era sem forma e vazio. Assim como a muitas das pessoas, antes de conhecer o Senhor, era sem forma.
e vazio. E diz lá Gênesis 1, versículo 2, havia trevas. Aí então, tudo muda. Sabe quando muda? Quando vem lá no livro de Gênesis a seguinte expressão: e disse Deus. Tudo muda quando vem uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Tudo muda quando você toma posse de uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Palavra declarada. Sabe o que é uma palavra declarada? É uma promessa. O maior patrimônio que você tem nessa vida e na eternidade é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Não é casa, não é bem, não é saúde, não é nada, é promessa. Deus prometeu. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O forte não é só o haja, é o e disse, e houve, e aconteceu. Haja luz, haja ordem, haja início da restauração, haja redenção, haja visitação, haja transformação. E houve tudo isso. Haja luz. E tudo mudou radicalmente. Estamos meditando. Mas ele não é só a minha luz. Aqui o versículo está falando mais. Ele é também a minha. Minha, não é dele, não é daquele, não é dela, não é daquele outro. Minha salvação. Eu entendo que aqui, na época de Davi, não está falando o que nós podemos tomar hoje como Jesus, salvação. Aqui estou entendendo que Davi está se referindo salvação dos problemas do dia a dia, salvação daquilo que não há salvação, solução para aquilo que não há solução, para os famosos nós da vida, para os famosos impossíveis nosso de cada dia. Quem está vivendo impossível? Poxa, se eu pudesse levantar as duas mãos, os dois pés eu levantava. Os impossíveis, nosso de cada dia. Ele é a salvação para esses impossíveis. A sua resposta está em Deus. Se Ele é o Senhor, se Ele é a minha luz, se Ele é a minha salvação, que pergunta mais troncha, como se fala no Nordeste. Troncha, minha mãe é do Nordeste, tá? Minha mãe é a de Recife, cidade pequena, porém decente. Olha só que pergunta que é. De quem terei medo? Terei medo. Isso não é uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Isso é uma afirmação sobre a forma de pergunta. Na verdade, o que ele está falando, como ele é o Senhor, ele é a minha luz, ele é a minha salvação, eu não terei medo de nada. Sim ou não? Davi é mestre nas afirmações através das perguntas. Salmo 13. Vamos dar uma escapadinha. Salmo 13. Pode colocar aqui o Salmo 13? Quem já não se usou do Salmo 13? Salmo 13 aqui, o versículo 1 e 2. 2 mesmo, 1 e 2. Salmo 13, 1 e 2. Aqui não já usou. Salmo 13, 1 e 2. Pode botar na versão NAA mesmo, que eu estou falando aqui agora. Até quando? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exultará sobre mim? Até quando estarei relutando com a minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? É uma pergunta, mas que tem uma afirmativa atrás dela. Quer ver? Para encurtar a história, eu não vou falar sobre o Salmo 13. Vamos para os dois últimos aqui agora, por favor, por 5 e por 6. Olha como termina esse salmo. Quanto a mim, para quem começou perguntando
Até quando, Senhor? Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. E olha como ele fecha: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. O que é que está falando o Salmo 23? Ele não está perguntando se o Senhor vai responder ou não. A questão de Davi é quando. Aqui é uma oração do ansioso, aqui é uma oração do tá doendo, aqui é uma oração do angustiado, aqui é uma oração daquele que acorda à noite de pensamentos que incomodam o coração. A grande questão de Davi aqui não é se, é quando. A grande afirmativa de Davi para mim e para você hoje é que haverá um fim para esse deserto. Essa noite vai terminar. Uma porta vai se abrir, uma solução virá, um milagre, um testemunho vai ser colocado na sua boca. A questão não é se, a questão é apenas quando. Vamos voltar para o Salmo 27. Olha a continuação desse versículo. Vamos lá para o Salmo 27, versículo 1 ainda. Vou tentar apressar. Vou tentar, não estou prometendo. O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? Vocês não acham, olha que estamos meditando, vocês não acham que cabia aqui, se o Senhor, botar um se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Cabia perfeitamente. Mas não há se. Não existe essa possibilidade. Não tem esse espaço. É convicção absoluta. É radicalmente confiante em Deus. Essa noite o Senhor está te convidando, te reposicionando para um posicionamento radical diante desse problema, diante dessa situação, diante dos tremores de terra. Ele é tolerância zero. Aquilo que o Senhor declarou sobre si, eu sou, essa noite nós nos assumimos como Ele realmente é sobre a minha vida. Você sela isso sobre o seu coração? Você sela essa palavra sobre o seu coração? Versículo 2. Estamos apenas meditando, ninguém está pregando, estou só meditando, somos nós aqui. Veja o poder da meditação. Quando malfeitores, aí eu entendo que não é só aquelas pessoas físicas que nos fazem mal. Aqui eu entendo que é tudo aquilo que pode nos fazer mal. Tudo aquilo que pode me fazer mal. Me sobrevém. Sabe o que é sobrevém? É sobressalto. É de repente. É quando você não está esperando, aquela notícia ruim. O mundo era, mas não é mais. O mundo virou de cabeça para baixo. Quem já teve o mundo virar de cabeça para baixo de uma hora para outra? Você sabe que um passarinho, se você pega um passarinho, vira ele de cabeça para baixo, abre assim, você pode, ele não vai voar não. A cabeça dele não processa. Ele fica parado, estatelado. Isto é, nos sobrevém. Quando nos sobrevém para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Não sou eu que atiro flecha. Não sou eu que vou a combate. É eles que tropeçam e caem. Os seus inimigos, essa noite o Senhor está declarando, toma posse. Essa batalha não é sua, é dele. Ele é o alfa, o ômega sobre essa situação. Poderoso esse versículo, não? Salmo 3, versículo 3, olha só, Salmo 3. Olha agora, um dos grandes, eu ia falar o maior, mas não vou falar não, vou ser menos radical. Um dos grandes inimigos de nós todos, homens e mulheres nascidos de uma mulher. Ainda que um exército se acampe contra mim, acampar contra, sabe, um cerco.
Você olha inimigo, 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 inimigo. Vai para o outro lado. Inimigo, 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 inimigo. Você só vê inimigo. Nessa situação de cerco, sabe o que eu chamo? As batalhas do imaginário. Não é a batalha, é o cerco. Mas o cerco tem muito mais poder do que a própria batalha. Sim ou não? Quem entende o que eu estou falando? Gente, o poder do imaginário é muito pior do que a própria batalha. Vem, combate comigo, mas não faz terrorismo psicológico. Isso é um terrorismo psicológico. Mesmo que haja rumores de guerra. Interessante, parênteses aqui. Às vezes tem rumores de guerra que nos acomete o coração e deixa a gente quieto. Mas há situações tão bizarras que está tudo bem. Todo mundo com saúde, todo mundo com provisão, todo mundo dentro de um planejamento e a gente fica agoniado, angustiado. Por quê? O imaginário. Sim ou não? Estou falando absurdo? Essa é a batalha do imaginário. Ainda que, vou falar aqui na minha versão, ainda que uma batalha do imaginário se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra, tá bom, se estourar uma guerra, ainda assim terei confiança em Deus. 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 Um dos grandes reis da Bíblia, Asa. Puxa, ele entendeu, o povo de Israel estava longe, 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 longe de Deus. Tudo era um mar de deuses, um mar de ídolos de Baal, em tudo quanto é lugar. Asa entendeu, ele teve a revelação que Deus é Deus. Então o que ele fez? Ele mandou destruir todos os altares. Chegou a um ponto de falar, você quer servir o seu Deus? Pois sirva o seu Deus, mas vai para longe de Israel. Aqui em Israel não tem espaço para você, nem se você seguir o seu Deus. A mãe dele era uma sacerdotisa. Ele quebrou o templo da mãe e falou, destituiu a mãe de tudo. Asa. E o que aconteceu? Asa levou o povo todo a buscar o Senhor. O povo todo largando de servir após outros deuses, buscando ao Senhor, jejum, oração. O que veio sobre esse povo? Prosperidade. O povo começou a prosperar, a ficar rico, a ficar poderoso. O que Asa entendeu? Eu estou prosperando muito. Eu estou virando cobiça, eu vou virar cobiça dos povos que estão ao meu redor. Vou ser atacado pelos povos inimigos. Então ele passou a investir parte da riqueza dele em fortalezas. Comprar arma para os seus exércitos, treinar os seus exércitos, se preparar para o grande dia do combate. O que aconteceu? Isso está lá em 2 Reis 15. Por coincidência, 2 Crônicas também 15. Chegam para ele e falam, Asa, está vindo um exército de 1 milhão de homens e já atravessou a fronteira. Epa, problema. Não me programei para isso. Não me preparei para isso. O que é Deus falando para Asa? Asa, você pode se preparar, faz bem se preparar, mas o seu lugar de descanso é depender de Deus. Nele não temerei, nele não temerei. Ele é a minha salvação, ele é a minha luz, ele é o meu Senhor. Queimei tudo isso. Puxa, corri, hein? Vocês estão cansados? Eu estou. Para chegar aqui no melhor lugar. Para chegar aqui. Puxa, tão pouquinho tempo para terminar. Devia ter encurtado o resto. Mas nós estamos meditando, então não dava para encurtar. No melhor lugar. No Santíssimo. Nós vamos agora atravessar o véu. Versículo 4. Parece que há uma ruptura total. Ele para tudo e fala, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Já sei, para você ficar livre dos seus problemas. Puxa vida, com tanto problema assim, pode pedir, eu sei. Você está com problema na família, você está com problema no casamento, está com problema nas finanças, está com problema com o filho, pode pedir, claro. Tá certo.
Ele é o Deus do impossível. Vamos pedir juntos. Uma coisa peço, e a buscarei. Esse a buscarei é muito forte. Esse a buscarei é quase, eu vou exigir os meus direitos. Isso aí é uma indignação quase. Esse é quase um não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não vou abrir mão enquanto o Senhor não me der isso. Isso foi conquistado por Deus sobre mim. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha agora, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa contemplar a beleza do Senhor. E olha a última, que eu possa meditar na sua presença, que eu possa morar, que eu possa contemplar e que eu possa meditar. Eu não estou pregando, nós estamos pensando junto. Eu preciso que você me acompanhe aqui pensando junto também. O que quer dizer tudo isso? Morar, contemplar, meditar. O meu foco vai ser Deus. Parece que o caos que esse homem está vivendo aqui virou nada. Parece que ele entrou em surto. Tudo perdeu a razão de ser. O foco dele é a presença de Deus. Quando o foco de Deus, quando na sua vida o foco passa a ser a presença de Deus, todo o resto da sua vida é reconfigurado, é reprocessado, é redefinido. Quando você passa a ter como foco principal a presença de Deus, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda, para que eu possa morar na tua presença. Ouve isso que eu vou te falar agora. Você está um pensamento longe de Deus. Você está um pensamento longe de Deus. Cá entre nós. Cá entre nós. 4-1 para a Argentina. Tem misericórdia, eu preferi 7-1 para a Alemanha, aqui no Brasil, no Maracanã. 4-1 para a Argentina, jamais. Muito vexaminoso. Uau! Como foi fácil a gente ficar longe de Deus, sim ou não? Cara, aquele cara lá do futebol, do 4-1, vai ter outros jogos, vai ter 5-0 Brasil, claro, óbvio. Cara, como ele ficou longe, mas como ele pode ficar perto? Você está a um pensamento distante de Deus. Isso está falando o quê? Cabe a você. Traz o seu pensamento, como fala a palavra, cativo para a presença de Deus. Terminando. Eu não vou falar mais sobre os outros, eu vou pular tudo aqui. Eu vou lá direto, vamos direto para o 8, por favor. Versículo 8. Versículo 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Isso aí é o pensamento. Vamos para o 9. Vamos para o 10, para o 10. Vou fechar nos 10. Tão lindo, puxa, o 7 é magnífico. O 6 é brilhante. Mas eu vou deixar o Espírito Santo falar com você. Não vou dar spoiler, não.
olha a chave de tudo aqui, ó. Aqui está a chave. Aqui está o início de tudo. Aqui está o alfa e o ômega. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E por que, meditando, por que o Senhor vai me acolher? Porque o Senhor é minha salvação. Porque o Senhor é minha fortaleza. Está lá no Salmo 1. Eu prefiro aquela versão mais antiga que fala: o Senhor é a força da minha vida. Ah, aquela versão mais antiga. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha luz. E por que Ele é tudo isso? Porque antes disso tudo, isso começa quando eu elegi, quando eu coloquei Ele como Senhor da minha vida. E o que é ser Senhor da minha vida? Ele é o meu dono. E o que é ser dono da minha vida? O que é ter o Senhor como dono sobre a minha vida? Isso é a mesma coisa que falar: eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço a Ele. Como Jesus trouxe para o íntimo e pessoal Deus. Antigamente, o povo hebreu é como o filho, antigamente, vou falar termos metáforas, para você entender, tem uma metáfora. Chegava em casa e falava, até hoje ainda tem pessoas que chamam pai de senhor. Eu não cresci com essa mentalidade, eu chamo pai de você, chamava, né? Meu pai faleceu. É o filho que chega em casa e fala: Senhor meu pai, cheguei em casa. Jesus tira esse Senhor meu pai e passa a te chamar de Abba. Sabe o que é? Abba é Paiê, cheguei. Ele traz para um profundamente íntimo e pessoal a Deus, trazendo para a nossa realidade de o Senhor é a minha salvação. Em Jesus Cristo eu declaro: Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, minha família pertence a Ti. Abba, meus problemas são Teus. Abba, meu futuro, meu presente, meu passado é Teu. Abba, Abba, Pai, Paizinho, eu sou todo Teu. Eu pertenço a Ti. E porque eu pertenço a Ti, o Senhor é a minha salvação. E porque eu sou Teu, o Senhor é a minha luz. E porque eu sou Teu, o Senhor é a força da minha vida. Tudo isso se resume num grande Abba, 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 Abba. Eu pertenço a Ti. Antes de você tomar seu remédio para pressão, seu remédio para diabetes, seu remédio para isso, seu remédio para aquilo, seu tranquilizante, seu anti-inflamatório, seu isso, seu aquilo outro, faça essa oração, respira fundo e fala: Abba, Pai, eu pertenço a Ti. Assim, ó, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Vai acontecer de você nem precisar mais tomar o teu remédio para pressão. Abba, eu pertenço a Ti. E como termina? Não vou meditar, vou apenas fechar. Salmo 27, versículo 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera no Senhor. Anime-se. Essa noite é essa palavra para você que está desanimado. Anime-se. Fortifique-se. O seu coração espera, pois, no Senhor. Romanos 8,15. Por quê? Não foi lhe dado
espírito de escravidão. Quando no dia do Pentecostes, quando você aceitou o Senhor Jesus, Romanos 8,15, estou falando na minha versão, na minha meditação, Romanos 8,15, não foi lhe dado espírito de medo, de viver apavorado. Quando o Espírito Santo entrou, veio sobre a sua vida, veio sobre o seu coração, ele te trouxe uma profunda intimidade com Deus, que te traz coragem, que te traz o sentimento de Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Vamos ficar em pé? Quis só mostrar para vocês aqui o poder da meditação. Isso que nós fizemos aqui a jato. Eu acho que cumpri o tempo certinho. Isso é para você fazer com calma, não é correndo desse jeito. Com calma em casa, você lendo versículo a versículo, palavra a palavra, e deixa o resto com o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. O que move o Espírito Santo sobre a nossa vida é fome e sede de mais. Espírito Santo, Espírito Santo, nós declaramos essa noite, Espírito Santo, nós declaramos diante da vida, nós declaramos diante do problema, nós declaramos diante do medo, muitas vezes de um coração cheio de dúvidas, cheio de anseios, que acorda à noite angustiado, como vai ser para resolver esse problema que não tem solução, como vai ser esse problema imaginário ou real. Nós nos posicionamos essa noite com um poderoso Abba, eu pertenço a ti. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, Pai, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, eu sou teu. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu tudo, tu és o meu alfa, tu és o meu ômega, tu és a solução, tu és a luz para aquele que está em trevas, tu és o processo para aquele que está sem forma e vazio, tu és a redenção, a restauração, a restituição, a cura, tu és a transformação. Ó Espírito, Espírito Santo, nós nos colocamos essa noite nas tuas mãos. Fala conosco, ministra sobre o nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, termina essa palavra, termina essa meditação no coração de todos que estão aqui essa noite. Eu te peço em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, repete comigo, eu creio, versículo 13, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14, fala o seu nome, vou falar o meu. Erle, espera no Senhor. Erle, anime-se e fortifique-se o seu coração. Erle, espera, pois, no Senhor. Que o Senhor cumpra e o Senhor complete essa palavra sobre o seu coração. Não foi lhe dado espírito de temor, mas espírito de adoção. Romanos 8,15. Gálatas 4,6. Porque agora habita o Espírito Santo no seu coração. Porque agora, por causa do Espírito, por causa de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, que te lavou de todo pecado, e assim pôde o Espírito Santo fazer morada dentro do seu coração e sobre a sua vida, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, que hoje mora o Espírito Santo dentro do seu coração, abrindo uma nova era de intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Você pode declarar: Abba, eu pertenço a ti, eu pertenço a ti, eu pertenço a ti. Amém, amém, amém. Lucas
Lucas. Aleluia, vamos cantar essa canção, amém? Declare isso nesse momento. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar. Levante suas mãos e diga: eu não tenho medo. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois só a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, oh, declare isso sobre a sua vida nesse momento. E nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, com toda a sua fé, cante. A palavra viva está e o Senhor é vencedor. E quem pode se comparar? Tu és invencível. E nada vai me impedir. E eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, sobre as águas, com a palavra viva está, e o Senhor é vencedor. E quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo. Na minha fé firmada está. O barco ficará pra trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. E a voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Levante sua voz e cante isso. Não tenho A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. o barco ficará pra trás, pois tua palavra Amém, amém. sustenta. Que palavra foi dita aqui hoje, né? Quantas verdades foram trazidas aqui para as nossas vidas. E agora a gente está chegando, família, no final do nosso culto, né? Então vamos nos preparar aqui para que a gente possa estar orando, para que a gente possa também estar entregando
a nossa semana, a semana que nós vivemos, né, até aqui, pela graça e misericórdia de Deus, e também a nossa semana que vai estar, que já se iniciou, né, nesse domingo. Amém? Então, vamos orar aqui agora juntos. Amém, Deus. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa semente, Senhor, que foi lançada em nosso coração. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou e o Senhor tem, Pai, infinitamente mais para nós. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor começou a boa obra em nossas vidas e o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor ainda tem muito a derramar, muito a trazer, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Nós agradecemos, Senhor, pelo ensinamento, por um pouquinho mais que nós podemos aprender de quem o Senhor é. Obrigado por que o Senhor, na Tua palavra, mostre que o Senhor é fiel, que em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos entregar, Pai, todos os nossos sonhos, porque o Senhor é fiel para cuidar e para cumprir. Não somente aquilo que nós sonhamos e entregamos, mas o melhor, aquilo que foi planejado, que foi pensado pelo Senhor. Nós agradecemos também pelo Revisão, Deus, por cada vida que foi alcançada, Senhor, que foi ministrada. Pai, nós agradecemos porque agora, Senhor, são novas casas, novos pontos, Senhor, de salvação. Nós profetizamos que ali agora, Senhor, nós teremos, Pai, células sendo abertas, Senhor, líderes sendo formados. Deus, que o Senhor possa estar fazendo o coração queimar, Senhor, e que eles estejam, Senhor, com vontade, Senhor, com desejo, Senhor, de serem voluntários, Pai, de servir a Tua casa, de anunciar as boas obras, Senhor, para que eles possam, Deus, ver mais de Ti, Senhor, e pelo que o Senhor fará, Senhor, através de cada um aqui, da vida de cada um. Senhor, nós também, Senhor, queremos agradecer, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Igreja, vamos estender as nossas mãos agora, vamos fazer a nossa oração final, nosso culto está se encerrando. Vamos falar essa verdade que nós temos aprendido aqui com o coração verdadeiramente confiante, com o coração tendo a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos repetir essas palavras, Senhor, com fé. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus Pai, o amor do Deus Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. E porque nós temos plantado, confiando que o Senhor tem cuidado e que o Senhor está conosco, nós podemos descansar sabendo que a nossa colheita será sobrenatural. Amém, amém. Gente, o culto está encerrado. Voltem para casa com a paz de Deus e que a semana de vocês seja abençoada. Amém?